Bom dia, Fábio. Bom dia, espectadores. Um prazer estar de volta aqui, Pra nós é uma conversar com alegria. vocês. Pra nós é uma alegria. Cada vez que É, tu vem aqui, a gente tem explosão aqui de nossa audiência aqui. Coisa boa. Não, coisa e boa. o assunto do coração é um assunto assim que a gente aproveitei, agora estava batendo um papo no intervalo, né? Aham. A doutora Mônica, durante muitos anos, trabalhou no Hospital do Coração, em Porto Alegre, como plantonista, né? E, claro, depois veio a maternidade, veio tudo isso. Agora ela não está mais fazendo plantão, mas deve ser, depois da faculdade, ainda uma escola permanente Permanente. participar em plantões, assim, em lugares onde tem Claro. trabalho grande no coração, né? Sim, sim. É um hospital de referência, né? É o maior centro de cardiologia do estado. Então, quando eu terminei a faculdade, fiz as residências, sendo a cardiologia, eu fiz lá dentro já. E aí depois eu segui com os plantões, fazia primeiro no setor de UTI, de emergência, depois fui para o setor de UTI. Mas é assim, ó, primeiro um aprendizado pelo número de pacientes que tem Sim. com doenças especificamente cardíacas. Então, assim, bem dentro da minha especialidade, né? E aí tu vê coisas mais raras, mais complexas, tem acesso a uma estrutura imensa de exames e de procedimentos que por vezes não temos, né, em lugares menores. Então, sem dúvida, e contato com alunos, né? A É. gente sempre tem residentes lá que estão aprendendo e treinando para fazer aquilo. Você era aluna, depois virou A gente chama médica e atende os alunos que estão vindo da Isso, a faculdade. gente chama preceptor, aquele médico que orienta o aluno que está em formação, né? Que também é um médico formado, mas que está fazendo a formação em cardiologia. É, mas deve ser muito legal isso. E atende muito paciente num plantão assim? Muito. Muito. Na emergência. Por vezes a emergência fica até fechada, porque se a emergência abre, é uma pilha. Lá o atendimento é um eletro. Tu chega, faz o teu eletro e essa é a tua ficha de atendimento. Então, assim, se a emergência está aberta, é uma pilha infinita de eletros para tu ficar atendendo o dia inteiro. Deve ser meio, assim, claro que vocês conhecem a experiência, mas deve ser meio angustiante, né? A pessoa com problema cardíaco na emergência e tu atendendo vários pacientes juntos, né? Claro. Temos o setor de triagem, né? A enfermagem sempre olha a queixa, exatamente os sinais do paciente. E o eletro, que elas também já são muito calejadas, já olham o eletro e já veem que é um eletro mais suspeito ou com aspecto mais grave, já, esse aqui chegou agora, mas tá muito ruim, né? Então é priorizado. Mas é angustiante, aquela coisa sem fim. Vamos falar no assunto que nós combinamos hoje. A Vamos. questão do quando chega o frio, tem tanta coisa, a gente se encolhe, a gente põe casaco, parece que a gente tem problema até muscular, eu vou dizer assim, que eu vejo que eu fico tenso, mas que a gente se encolhe do frio. O que tem a ver o frio com o coraçãozinho da gente? Então, o frio é uma época de muito trabalho para cardiologista, né? Porque o frio, um dos principais efeitos do frio sobre o organismo é o aumento da pressão. Ele faz um efeito na circulação que a gente chama de vasoconstrição, ele aperta a circulação e com isso ele deixa o encanamento mais estreito. Como ele estreita o encanamento, a pressão prontamente se levanta. O frio né? tem isso. Isso. Então, nessa época fria agora, o que eu mais tenho visto no consultório são alterações dos níveis pressóricos. A pessoa tem um ano legal, não tem muito problema, chega na época de frio, começa a aparecer uma coisa diferente. Precisam, às vezes, de mais doses da medicação, que às vezes eram habituados a usar uma dose mais leve. E nós estamos falando de gente que tem problema cardíaco, gente que nunca teve problema cardíaco, no inverno aparece. Como é que é? A gente pode fazer uma... Assim, Fábio, hipertensão é uma doença crônica sistêmica do organismo inteiro, não especificamente uma doença cardíaca, tá? Então, assim, a pressão sobe durante o frio. Então, vamos dizer assim, não é só para cardíacos. O pessoal toda, a massa de hipertensos, sofre o impacto do frio no organismo. Ontem mesmo, no consultório, uma paciente eu achei incrível, assim, ela apareceu e me disse, a senhora atendeu o meu esposo e como a pressão dele estava ruim, ele resolveu comprar um aparelho. E eu que achei que a minha pressão era ótima, fui medir e estava com 17. Pois é, o aparelhinho aquele que a gente utiliza tanto no dedo ou aquele de punho. De braço ou de pulso. De braço Tá? ou de pulso. Sempre até costumo dizer para os pacientes, o de braço é um aparelho mais fiel do que o de pulso, tá? O de pulso tem um pouco menos de capacidade técnica de medir, mas o de braço é um bom aparelho e
Agora se vê medidas muito alteradas. Interessante, né? A pessoa foi lá, procurou o aparelho e o cônjuge ou a familiar descobriu que estava hipertenso. E aí apareceu, eu vim porque o meu marido mediu a pressão alterada e eu descobri junto. Que interessante. Dá pra gente falar um pouquinho de números, assim, porque tem problema de idade, tem problema de peso, as pressões mudam. Tem gente que tem pressão mais baixa do que o outro. Sim. Naturalmente. Como é que a gente pode ser assim, uma média ou uma coisa assim? Quanto mais velho a pressão é diferente? Como é que é? Assim, Fábio, nesse último ano a gente teve uma alteração da orientação de o que é uma pressão boa, tá? Isso vários pacientes me perguntam no consultório, porque antigamente se falava muito no 12/8. Hoje em dia o que a gente considera ideal para uma pressão é 12/7 ou menos. Menos em cima, menos embaixo, como é que é? 11/7, por exemplo. 11/7 seria uma medida ideal. Isso. Não o 12/8. A partir do 12/8, por exemplo, 12,5/8, nós já chamamos hoje em dia de uma pressão alterada. Ou 13/8, tá? Entendi. E o que é uma pressão alta com diagnóstico de hipertensão? Segue sendo o 14/9. Tá? Então, assim, 14/9 ou mais... Está fora da casinha já. Está fora e aí a gente requer tratamento, tá? Para quem nós temos mais exigência, quem são os grupos que a gente, assim, faz muita questão que a pressão esteja, por exemplo, lá naquele 11 mesmo, tá? Sim. O pessoal que é diabético, para eles a gente não tolera, a gente não aceita uma pressão em 13,5 por 8,5. Diabético tem que chegar nos 11%. Bem controlado. Isso. Diabético é um paciente com um risco mais alto. Tá, mas deixa eu te perguntar. Eu sou diabético, estou controlando. No inverno tende a aumentar, variar essa pressão? Para alguns deles, né? Não é todo mundo que sofre que o inverno é tão rigoroso, tá? Okay. Mas para um grande número, sim, precisa aumentar a dose no inverno. Quem é os grupos de risco nessa questão da pressão? Tu falou diabético, tem mais alguém que nessa... Assim, ó. Num geral, a gente quer controle pressórico para todo mundo, não só para grupo de risco. Então, assim, mesmo que tu seja um homem saudável, eu tenho 50, 60 anos e não tenho doenças, eu quero que a tua pressão também esteja controlada. Porque a hipertensão sozinha, ela é uma doença que te traz risco. Então, eu não deixo ela ficar em 14/9. Para outras coisas. Doença cardiovascular em si, tá? Entendi. Infarto ou AVC. Principalmente, né? Mas, então, assim, para ninguém eu quero que viva em 14/9 ou mais. Com qual é o grupo que, às vezes, nós somos, assim, um pouco mais liberais? Às vezes, os super idosos. 85 anos, 90, por vezes nós deixamos de fato ir a 14 para não ter perigo de fazer queda de pressão e ter risco de cair, de ter queda mesmo, entende? Mas é super idosos, porque às vezes eu chego no consultório e alguém tem 72 anos e me diz, mas eu já sou idoso, a minha pressão não precisa ser tão controlada. Poxa, com 72 anos, claro que precisa. Entendi. Olha, então, na nossa entrevista aqui, a doutora Mônica Souza Lemos, cardiologista, bate um papo, e eu recebo aqui com muito carinho uma foto de uma chimia de figo de goiaba, feita pela dona Ieda Zaikovski, que ela mora na linha Correia Neto, no interior do Dom Feliciano, e já passou pelas mãos da doutora Mônica. Ah, é? Olha aí, coisa boa. Adorou. Deu coisa boa? Coisa boa. E olha, cozinheiro de mão cheia aqui, doceiro de mão cheia aqui, muito legal. Bom, então, 11/7 hoje é protagonizado uma boa pressão. Exato. Quem tem abaixo disso? Fábio, eu sempre digo no consultório que, assim, as pessoas às vezes têm medo. Eu tenho uma pressão baixa, minha pressão é 10/6. Isso é uma pressão normal. Num geral, a gente considera uma ótima de uma pressão, tá? Os órgãos vivem muito felizes com uma pressão em 10/6. Meus olhos vivem bem, meus rins vivem bem. Qual é o mal de uma pressão, principalmente quando ela fica em 9/6 ou menos? Elas podem dar a sensação de tontura, desânimo, o paciente se acha às vezes mais sonolento. Sim. E para um idoso, muito idoso, às vezes tem um risco maior de ter uma queda por isso, tá? Mas para uma pessoa jovem e adulto, não tem problema ter uma pressão em 10/6 ou 9/6, Entendi. tá? É interessante a gente entender isso, porque às vezes a gente está assim prostrado, né, desanimado, tal coisa, tem que ver pressão também, porque influencia diretamente na vida. E que ela está falando uma coisa importante, acidentes, inclusive domésticos, ou acidente na rua, uma pessoa cai, tem um probleminha, cai, né, em função da pressão baixa demais. Sim, exatamente. Quem observa, quem percebe alguém com pressão muito baixa, assim, para tentar reanimar um pouquinho essa pessoa, tem algum jeitinho, alguma forma Orientações básicas, assim, sempre o ideal é deitar o paciente, deitar ele
porque tu consegue aumentar o fluxo e principalmente se tiver como elevar as pernas, é uma posição que tu aumenta o retorno de todo aquele sangue que estava lá no pé, ele vai voltar a irrigar a cabeça e o coração com mais volume, entende? Levantar as perninhas, Então isso ajuda muito a recompor o paciente que acabou tendo uma queda ou um desmaio por pressão muito baixa. Tu vê que interessante, né? E às vezes uma queda, né? A doutora Mônica machuca a pessoa. Para idoso traumatiza, um risco, né? é um risco de osso fratura, quebrado. isso. E assim por diante. Bom, vamos voltar de novo ao inverno e coração. Como é que é essa relação, assim? O coração, em função do inverno, ele trabalha mais acelerado, do frio, tentando compensar o frio nas extremidades, geralmente. Como é que funciona o coraçãozinho da gente? Então, primeiro eu comentei da hipertensão, do aumento da pressão, mas o outro efeito, que citando de novo, que como ele estreita a circulação, Sim. ele também, por exemplo, assim, tu imagina alguém que tenha placas de gordura, que já infartou ou que tenha sujeira já na circulação. Se tu tem um encanamento, eu sempre comparo a circulação cardíaca com canos, tá? Se tu tem placa de gordura no encanamento e tu estreita o teu encanamento, aquela placa de gordura que às vezes nem era tão grave, ela dificulta mais o fluxo ali dentro. E ela pode se mexer. Ela não sai do local, tá? Ela não vai andar ali, mas ela fica mais apertada ali dentro. Com isso, a gente aumenta o risco de infarto com o frio, tá? Porque às vezes o sangue, que já fica mais viscoso, mais espesso também pelo frio, ele acaba tendo mais dificuldade de passar ali. E aí, tu pode acabar fazendo um infarto agudo porque ela se estreitou e já não tá mais conseguindo passar naquele ponto. Se eu disser para ti que uma vez, aí, eu não me lembro bem precisamente quando, mas uma analogia... o pessoal da Corsan me disseram que estoura muito cano no inverno. Ah, é? Em função da alteração de temperatura do cano, da água e do solo, né? E é uma questão sensível, né? E aí a questão cardíaca, nós estamos falando de infarto. E a questão do AVC, tem alguma relação do frio? São doenças semelhantes, tá, Fábio? O infarto é uma doença de falta de circulação no coração. O AVC é a falta de circulação no cérebro. Então, são órgãos diferentes, mas que o efeito e a maneira de funcionamento são, bem dizer, iguais, tá? Então, aumenta o risco de um AVC também. Temos sempre aquele famoso horário que o pessoal se preocupa da primeira hora da manhã. Ah, é verdade que se infarta mais no frio na primeira hora da manhã? De fato é verdade, porque é o horário mais frio do dia. Então, Sim. é o horário em que a circulação está mais estreitada e que a gente sim tem mais risco. Tem algumas colocações aqui, só para... O Jorge aqui da Vieg está me falando um negócio, mas é uma coisa assim, como é uma entrevista aqui, os números, os pesos, tamanho, idade, essas coisas, não vão fazer, não é... Isso aqui são suposições, tá, pessoal? Você tem que consultar o seu médico. Né? Sem, o Jorge diz, olha, tem remédio para controle de diabetes. Pressão hoje marcou 13/8. A doutora está dizendo o seguinte, há uma leitura nova na medicina de que a pressão boa é 11/7. Então, só para o Jorge aí da Viega saber, tá? Só vou... Sim. ponderar, é claro que não é uma consulta, né? Mas uma medida ocasionalmente em 13/8 não quer dizer que ele esteja sempre de pressão alterada e de que nós já precisamos tratar isso. Ele vai ter que ter uma avaliação, fazer mais medidas, ir numa consulta, ver se está realmente, olha, está ficando 13, 14 sistematicamente ou não. Fica a maior parte do dia 11, 12 e ocasionalmente vai a 13. Mas deixa eu te perguntar, então, isso... qual é a hora assim, por exemplo, o bom é ter um aparelho de braço em casa, tu falou, né? Dentre os que é melhor que o de pulso. Superior. Isso. Qual é a hora, qual é as melhores horas, em que momento eu posso fazer as minhas medidas? Primeira hora da manhã é uma hora bem válida de Deitado ser medida. ou já saindo da cama? Acordou, levantou e foi medir. Tá? Como eu meço? Vamos lá, eu sei porque a minha mãe fazia medição, só quero corrigir de novo. Tá. Tem que estar sentadinho. Sentado, braço apoiado na mesa, mais ou menos à altura do coração, bexiga vazia, pernas descruzadas, tem que estar em repouso a pelo menos 5 ou 10 minutos, ou seja, se tu acabou de acordar, no caso tu não estava fazendo atividade física, e
sem ter fumado também, tá? Nos últimos 10 minutos. Bom, e ao longo do dia eu repito essa mesma posição, essa coisa assim. Isto. O fim da tarde eu gosto de Pra pedir gente quando ter o uma paciente média, faça. né? Isso, para dar uma monitorizada, ver uma média. E é assim, eu tô caminhando, tá em coisa em casa, arrumando a horta, sento e já faço a medida. Não pode ser assim, tem que parar um pouquinho, Tem que dar um deixar tempo. as coisas entrar. Claro. A Ivone pergunta o seguinte, ansiedade levanta pressão? Sim. Muito, né? Muito. Coisas que levantam a pressão de maneira fisiológica, que é esperado que o organismo faça isso. Ansiedade ou estresse, atividade física, por isso que a gente pede que esteja em repouso, né? E alguma dor. Então, assim, tô tendo dor de cabeça, dor abdominal, tenho alguma dor específica, tu vai medir aquela pressão naquele momento, ela pode estar super alterada. E a ansiedade, o estresse, A ansiedade, não tem limites para pressão. Coisa que a cabeça funciona muito, né? A ansiedade é um problema, né, cerebral, assim, vamos botar. E isso tudo acaba influenciando outros números, né? Muito. Muito. Então, tá. A Kellen dizendo o seguinte, a Mônica salvou o pai dela. Gratidão, médica atenciosa, delicada, preocupada com o paciente. Que legal, né? Coisa boa. Aqui tem uma pergunta do Negrinho Moraes. Eu vou perguntar, tá, Negrinho, para a doutora Mônica aqui. Tomar uma tacinha de vinho é bom pro coraçãozinho? Essa é uma informação que há anos se tem, né? Na verdade, o álcool não seria necessário, entende? A uva, de fato, tem efeitos que são benéficos ao coração, mas o álcool não é uma necessidade. Então, assim, hoje em dia, eu não acho que seja válido tu orientar o paciente a ter consumo de álcool diário. Tá? Isso faz com que ele tenha mais chance de se tornar dependente, viciado no consumo de álcool. E aí, cada vez tende a ser maior. Gente mais nova, vamos falar dos gurizão aí de 22 anos, aí, um pouquinho da idade do Eduardo tá aqui comigo. A pergunta de uma pessoa aqui, da Nara, é pressão 14/8. Tá ruim. É alto, né? É alto. 14 é hipertensão. Tá alterada. Para um jovem? Para jovem, para todo mundo. A dela é 5/8. 8/5. É baixo demais, né? 8/5 aí é uma pressão muito baixa. Bem baixa. Não, aí tem que ver se ela usa medicação e tá realmente ficando baixa demais ou não, se é sem medicação. Tem problema cardíaco, tem chiado de gato. O que é isso, chiado do gato? Miado de gato? Miado de gato é... Vamos falar isso aí, Eduardo? Essa expressão... O que é miado do gato, doutor? O miado de gato, na verdade, é uma reação pulmonar, tá? Quando o pulmão tá fechado, o doutor Marcelo deve falar disso aqui várias vezes. Quando o pulmão tá fechado, que a gente chama de broncoespasmo, ele tende a fazer um som, um zunido, assim, um barulho que lembra o gato. Mas tem a ver com cardíaco, problema cardíaco nesse assunto? Então, onde entra a parte cardíaca, tá? Tem algumas doenças cardiológicas que podem comprometer pulmão, principalmente em casos que a gente tenha muito líquido, que se o pulmão tiver com excesso de líquido, a gente tem até um nome famoso que é a asma cardíaca, que o paciente chega a miar de tanta água que tem. Mas, num geral, o básico do miado é problema pulmonar. Agora tem uma pergunta aqui do Luciano, aqui. Essa aqui é para o pessoal high-tech, tá? Smartwatch serve para acompanhamento de pressão arterial? Tá. O smartwatch, o principal efeito dele e validade é sobre o batimento, tá? Alguns smartwatches melhores e de tecnologias mais modernas, eles são capazes de fazer controles de arritmia, fazem como se fosse um eletro, tá? Isso existe, isso é validado até pela Sociedade Americana, tá? É um relógio específico, viu? Mas eles servem muito para dar um norte dos batimentos. A pressão, de novo, ele é uma medida de pulso, não é tão válida, tá? Não tem uma capacidade muito verdadeira. É legal ter. Eu, inclusive, na época dos Covid, eu tinha aquele, como é que chama? Oxímetro. Oxímetro, eu tinha. É legal isso, mas existem equipamentos que te dão mais... Daqui a pouco é um alerta, que nem disse a tua paciente lá. É um alerta. Meu marido comprou um para ele e o problema é que fui eu que fui atingida nesse assunto aqui. Manter-se aquecida a pessoa é bom. Fundamental. Extremidade, pezinho aquecido, cabeça? Também. Manter-se aquecido é a melhor medida para evitar essas complicações que o frio traz. O pessoal não gosta de usar touca porque pode esculhambar o cabelo. Tem uma perda imensa de calor pela cabeça, né? Isso é uma questão importante. O pessoal usar touca, principalmente chapéu, quem boné. não tem cabelo, né? Mas frio nas orelhas. Claro. Dá conforto térmico na pessoa, eu acho que é isso. A Maria Helena... Bom, o Luiz Fernando pergunta aqui uma coisa interessante. Medicamento de pressão pode ter problema de retenção de líquido?
Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Na verdade, assim, não que o remédio vá fazer uma retenção de líquido. A gente tem algumas medicações que fazem tu colocar mais quantidade de líquido para fora, que são os diuréticos, e tem algumas outras classes que sim podem ter efeito colateral de inchaço de pernas. Não que tu faça uma retenção de líquido de todo o organismo, mas existem classes de remédios de pressão que podem fazer inchaço das pernas. A dona Eli dos Galpões mandou a foto do fogão a lenha dela lá, prontinho pro almoço. Que coisa boa, hein? Que legal. Minha cardiologista preferida, diz a Neuza Costa aqui, viu? Como o pessoal participa. Algum tipo de alimento ou bebida que tenha resveratrol? O que é isso? O da O Bruno uva. pergunta. Uva. É uma das coisas que tem na uva. Uhum. Eu conheço gente que toma vinho todo dia. Há anos toma vinho, verão, inverno toma vinho e se sente bem. Claro, tudo que é excesso acaba indo para o outro lado. Mas uma taça de vinho é um negócio interessante de se pensar, mas não é remédio. Não é remédio. Não é remédio, tá? Café, lembrando que o álcool sobe a pressão, tá? Só vou fazer uma... Álcool sobe a pressão. Álcool sobe a pressão. Eu, por exemplo, o vinho para mim me ajuda a dormir bem. Tem gente que não dorme, tem gente que tem problema. Eu consigo dormir bem com vinho e sem vinho, mas com álcool vinho é melhor. considerado um depressor do sistema nervoso, tá? Então ele teoricamente é para te ajudar a te apagar, vamos dizer assim. Claro que tu tem aquele período de efusão, assim, efusivo, faceiro, animado de álcool, mas ele é um depressor. Doutora Mônica, me causa problema aqui de muita gente participando no programa. Café altera a pressão? O café e o chimarrão, eles tendem a fazer uma alteração discreta que dura em torno de 5 a 10 minutos após a tomada. Então, assim, não há contraindicação a consumir um café, desde que seja assim, não passa o dia inteiro tomando xícaras de café. Eu já troquei erva porque a erva parecia me acelerar o coração. Isso acontece. Tá? Então, assim, que eu tive que tirar a erva, uma determinada erva, porque aquilo era assim, uma bomba no meu coração. São substâncias estimulantes, né? Tem cafeína. O Carlos Toledo pergunta aqui, mas eu falo em nome da equipe da acústica aqui, que é fã energético. Aí é o exagero da quantidade de cafeína que falávamos, tá? O energético, o principal efeito dele é acelerar batimento, tá? Então, assim, traz um risco adicional para arritmia, principalmente piorado se tu consome com álcool, tá? Certo. Que é o mais comum, né? Aqui a Mara dizendo que a pressão dela é sempre 10%, não toma medicação, tem 41 anos, está feliz e feceira. Tá linda, Mara. É bom, né? Ótima. Aqui, quem mais aqui? A Zaida falou já. Deixa eu ver uma coisa, o Luiz mandando fogão dele, que linda essa chama no fogão dele lá, ó. Fogão daqueles tradicional mesmo, né? E a Maristela, nos judiando aqui, lá da Ponte do Butiá, manda a foto de um baita de um bolo que ela tá fazendo. Lindo o bolo dela. Que legal. O pessoal maltrata a gente na véspera do almoço. O pessoal começa a mandar foto de feijão, de fogão a lenha para nós aqui. É uma coisa alimentar com pressão. Principalmente o consumo de sal, né? O consumo de sal aumenta a pressão. Então, assim, vou lembrar de embutidos, algumas coisas tipo pães com linguiça, esses temperos prontos tipo quinora ou sazon, aquilo é um complexo desculpa de dizer sal. marcas, tá? Mas, enfim, é sal com colesterol aquilo ali. Então, não faz bem nem pra mim, nem pra ti, nem pra quem é doente de coração, né? Pra ninguém. Ali é uma bomba na gente, né? Pois eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre alimentação, né? A questão alimentar que a gente coloca. Tem muitos produtos que já vêm com sal, né? Vai fazer um gorgonzola, que é o queijo azul hoje. Queijos. Ele já vem com sal. Vai fazer uma coisa com bacon, o bacon já vem carregado de sal. Sim. Então, primeiro faz o preparo, depois tu testa o sal. Né? Porque senão tu põe o bacon e põe sal numa qualquer coisa, numa carne, tu leva o sal em duplicidade. Sim. E outro dia um amigo esteve lá na Pata Negra dizendo sobre o sal marinho integral, né? Que recomendaram para ele, porque as coisas mais refinadas dele, que eu queria perguntar, sal refinado, açúcar refinado, né, doutora? Eles às vezes parece que tem branqueamento, tu tem adição de produtos para poder deixar ele mais bonito. Só que qualidade pior, né? Mas, de fato, o sal do Himalaia, o sal rosa, eles não têm melhores efeitos sobre o organismo em relação à pressão e suba de pressão do que um sal refinado, tá? Então, às vezes, o pessoal consome um sal e acha que está sendo achando saudável. Que tá resolvido, Também não. Tem muita coisa também de propaganda, né? Tem que cuidar isso. Exato. E é que nem o açúcar, né? O açúcar demerara, o açúcar mascavo, que ele é o mais natural possível. Sim.
sem adição de branqueamento e coisa, né? É. E Eu sempre faço uma campanha de tentarem tomar as coisas sem açúcar, inclusive café. O ideal é habituar a tomar sem açúcar. Açúcar, qualquer um deles, né, tem seus efeitos, sem dúvida. O pior é o refinado. aqui nós fizemos isso, nós tiramos o açúcar do café e deixamos o açúcar num potinho. E eu reclamo aqui que o pessoal usa açúcar, depois, porque aí eu consigo ver o pessoal tomando açúcar, né? E reclamo por bem de todos, né? E Claro. diminuiu, olha, drasticamente o consumo de açúcar aqui na rádio. Que coisa boa. Mas e é a uma meta que gurizada todo nova, mundo assim, pode que tá tomando colocar. com açúcar, eles tomam com açúcar. Eu tomo com bastante açúcar. O problema é isso, o problema é que a gente convence, tenta convencer. Não, mas isso vai treinando, uma hora que tu vai aprender. Eu uma tomava hora com que te açúcar, anima. eu tomava com caldo de açúcar Sabe e que fui tirando. realmente o açúcar, né, tu acostuma, né? Semana passada a gente estava no evento externo, Fábio, e um colega me trouxe um café sem açúcar no dia. No primeiro dia eu achei muito ruim. No outro dia ele me trouxe novamente aquele café sem açúcar e tu já vai Tu vai acostumando, acostumando, né? é que nem limonada, E tu vira tirar o açúcar hábito. da limonada, né? Vira hábito que depois tu prova o café com açúcar de novo e tu acha, meu Deus, que café bem ruim esse acha doce. ruim, né? Ó, o Luiz aqui diz, olha, eu tô com stand, ó, no coração. Paciente da doutora Mônica. Que legal, né? Tá bem. O Manuel manda foto da panela, que fazendo uma sopa. E sopa também, né? Tentar evitar o sal na sopa, porque devagarinho a gente vai... Lá na Chuvisca, a Denise Spiring tá tomando o mate dela, nos ouvindo. A Vera da Capelinha Santo Antônio diz o seguinte, tomo remédio para pressão há anos. Eu uso sal mais escuro. Estou certo ou não? Pois é, o que eu falei em relação ao sal, infelizmente nenhum das opções de sais são melhores para pressão, tá? O negócio é tirar. O negócio é consumir pouca quantidade de sal. Doutora Mônica, olha, muita gente participando aqui. O Cláudio, sobre a etnia de disco... não, etnia de disco, como é que é? Hérnia de disco, acho que ele escreveu errado. Hérnia de disco altera a pressão? Pela dor, né, Fábio? Pela dor. Se a pergunta era pela hérnia Eu de acho que disco, pela dor, sim, então. pode gerar dor e acabar fazendo picos de pressão pela dor, porque a hérnia de disco dói na coluna, né? Se era sobre etnia, acho que não, mas enfim, etnia... Não, acho que é dor. O que muda é que às vezes, assim, a raça negra tende a ter um padrão hipertensivo mais resistente, viu? Então muda também na hora de tratar e eles respondem melhores a algumas classes de remédios do que outros. Na tua função de médica cardiologista, diurético é uma... É uma das classes, é um dos pilares de tratamento de hipertensão, tá? Aqui a pergunta da Mari é sobre quem toma diurético ter que levantar 3, 4 vezes à noite. Não obrigatoriamente, Fábio. Primeiro, a gente sempre lembra que diurético se toma pela manhã, tá? O diurético não é uma medicação que vai ficar fazendo tu urinar o dia inteiro, as 24 horas do dia. Então, geralmente, quem usa diurético acaba levantando... Principalmente nas primeiras 6 horas, por exemplo, usei às 8 da manhã, até às 14 horas tu vai urinar mais. E tem que fazer um controlezinho da quantidade de líquido também de dia. Tem que ver noite, a quantidade de líquido, o que ela toma de noite, se é realmente mulher, não sei se ela tá falando dela ou de homem, porque aí às vezes o homem entra a próstata também para levantar à noite. Então, são inúmeros fatores que têm que ser vistos, eu vou te dizer que... E outra coisa é a questão da gente se organizar um pouquinho, porque às vezes tu perde o costume. Eu tenho problema de acordar de madrugada para tentar ouvir rádio, para não sei o quê. E quando tu começa a criar hábito de levantar 1 ou 2 vezes de noite para ir no banheiro ou para tomar água, não sei o quê, daqui a pouco tu começa a criar uma rotina. Sim. É ruim, porque depois tu não consegue dormir. Desfazer aquilo, Desfazer é verdade. A Jusceli manda um abraço aqui também. E ela faz o Flávio, o Jusceli diz... É certo uma pessoa tomar 4 tipos de remédio para a pressão? A gente tem até 7 classes de antihipertensivos, tá? Então, a pergunta, sim, é certo. Se tu tem uma hipertensão mais resistente, que é quando a gente precisa de mais de 3 remédios, então, tu é uma hipertensa, bem hipertensa, requer 4 classes de medicação, mas é uma opção certa. Não vou dizer que esteja errado, né? O chá verde, sobe pressão? O chá entra no mesmo discurso que o café, tá? Chá verde ou chá branco ou chá preto, todos eles podem fazer uma alteraçãozinha leve, mas em 5 a 10 minutos após o consumo tende a normalizar. Última pergunta. A Vera fala sobre o seguinte, usar sal de churrasco para o dia, do sal de churrasco para o dia a dia. Grosso. Sal grosso. Mesmo malefício, tá? Qual é o maior mal de acabar usando sal grosso? É que acaba que geralmente se consome um pouco mais.
o sal grosso, entende? A quantidade de sal vai acabar usando um volume maior, né? É difícil de tu temperar de sal grosso, mas o efeito sobre a pressão é igual em todas as classes de sais. Doutora Mônica Suso Lemos, cardiologista, batendo esse papo super bacana. Eu vou ter que interromper porque já estou no break. Muito Certo. obrigado pelo Obrigada, carinho. foi um prazer estar aqui hoje. Coisa boa, né? Eu gosto dos assuntos que rolam e o pessoal participa também. Dica, diminua sal, durma bem, diminua as porcaria para comer. Te aqueça nesse inverno. Aqueça no E inverno, fazer que nem diz atividade Roberto física, Carlos. né? Que É. ajuda a manter a pressão mais baixa. Muito obrigado. Obrigada.